Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Stephanie e este é o Atípicos, porque ser diferente é normal. Hoje eu tenho aqui uns recadinhos e também uns agradecimentos para fazer ao meu grupo, né, de apoio e de suporte, que é o JL Studio, né? Gratidão pela vida de vocês, obrigado por estar comigo aqui nesse programa. E também confiar nesse projeto maravilhoso que é o Atípicos, né? Levar mais conhecimento e informação para as famílias e todas elas no geral, porque as famílias atípicas precisam saber e conhecer também, mas outras famílias também querem saber como é que funciona também esse mundo neurodivergente, né? E hoje eu vim aqui com a minha camiseta da minha amiga, que eu ganhei lá no projeto Mães e Vozes, né? Uma camiseta referente ao 2 de abril, do autismo, né? E essa minha amiga Wanda, ela faz também camisetas assim. Se vocês quiserem, pode mandar aí ou para o JL Studio, vai aparecer aqui na câmera o número deles e também vai aparecer o meu também. Se alguém tiver alguma pergunta ou quiser conhecer mais sobre o nosso projeto do Atípicos, pode mandar mensagem pra gente que a gente vai atender com muito amor e carinho. E é isso aí. E falando hoje aqui em alta habilidade e dupla excepcionalidade e também para conhecer o projeto da Kathleen Lizotte, né? Que eu conheci através do meu filho Júlio Cesare, que foi muito acarinhado e a gente se sentiu muito amado lá nesse espaço, né? Eu trago aqui comigo hoje Kathleen Lizotte, psicóloga, neuropsicopedagoga, especialista em autismo, alta habilidade e deficiência intelectual. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, Stephanie. Obrigada mesmo pelo convite, pela tua receptividade, pelo carinho, né? Que daqui também tem esse carinho por ti muito grande. E pelo Júlio, né? Obviamente que foi o que nos uniu, né? Que fez com que a gente se conhecesse. Muito legal esse espaço. Amei essa proposta de vocês de buscar profissionais, né, de diferentes áreas e trazer informações para as famílias de modo geral. Porque quando a gente vai falar de inclusão, seja qual for a neurodivergência, a informação faz toda a diferença. E não só para a família que tem uma criança, né, uma pessoa neurodivergente, mas para todo mundo, né? Amei mesmo essa proposta e a iniciativa. Parabéns. É isso aí. Muito obrigada. E também comigo aqui a Lidiane Krieger, que é estudante e também me recepcionou muito bem lá na casinha, né? Estamos muito contentes que ela conseguiu estar aqui conosco hoje também, para conhecer um pouquinho dela. E seja bem-vinda, querida. Oi, bom dia, obrigada. É um prazer realmente estar aqui com vocês, né? Eu trabalho lá com a Kathleen, sou mãe também de um menino autista, altas habilidades, de 11 anos, né? E como a Kathleen falou, né? Assim, toda criança, toda família, né, que passa lá pela casinha, sempre tem uma história e a gente sempre tem esse vínculo, que consegue criar esse vínculo, né, com essa criança. E mesmo que depois ela deixa de ir, mas assim, aquilo tá dentro da gente, né? A gente não esquece, né? Então, assim, sempre foi muito gostoso receber vocês. O Júlio, né, um querido, assim, sempre muito carinhoso com a gente. Então, assim, é muito legal estar aqui hoje. E o teu projeto também é muito legal. Parabéns. Amém. Não poderia estar sozinha, né? É isso que eu queria falar realmente agora. Para estar agradecendo também os apoiadores, né? Vai estar passando agora aqui na tela. Olha, gente, quantas pessoas aí estão nos apoiando também nesse projeto, né? E eu gostaria de agradecer também as pessoas que vêm assistindo. Então, se você está gostando do nosso conteúdo, está gostando do nosso canal, já curte, já compartilha e também se inscreve, porque isso ajuda bastante a gente, né, a divulgar melhor o nosso projeto. E gostaria de deixar um agradecimento aos nossos apoiadores. É tão importante, né, quando outras instituições, e a gente quer poder estar junto, né, e apoiando essa causa também. E é importante outras pessoas estarem apoiando. Também, se vocês, alguém tiver interesse em estar nos apoiando, pode mandar mensagem também, vai estar aqui embaixo, o número de telefone, para estar mandando mensagem para nós sobre isso, né? Ok? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre, né, o nosso tema.
né, que a gente já deu um spoiler, mas antes de tudo isso, a gente vai falar de vocês primeiro, né? Conhecer vocês, quem que é a Kathleen, quem que é a Lidiane, como que, né, a gente já falou aí, já deu um spoiler, né? Que vocês entraram na minha vida, né, por conta do Júlio, né, da avaliação dele, né? Mas da onde que vocês são? E me conta dessa casinha maravilhosa aí. De onde surgiu? Quem que é a Kathleen? Então, a Kathleen é uma pessoa altamente curiosa, que é muito interessada nos assuntos da neurodivergência, né? A gente costuma, às vezes, falar que não fui eu que escolhi trabalhar com isso. Tipo, simplesmente aconteceu um flow, assim. Então, é um assunto que eu gosto muito, né? E falar sobre isso me deixa muito feliz e muito animada, né? De trazer essas informações. Eu sou psicóloga, sou formada pela Univale. Também tenho especialização tanto em análise do comportamento aplicada, como em neuropsicopedagogia e desenvolvimento humano, né? Então, hoje, eu basicamente atuo com a avaliação, né, neuropsicológica, principalmente, né, para um diagnóstico diferencial ali de superdotação, dupla excepcionalidade, autismo, né? Então, depois a gente pode discorrer um pouco disso, das confusões diagnósticas, né, que podem acontecer ali. E atuo também com a intervenção, né, dando suporte, o apoio ali para famílias e crianças neurodivergentes. Tanto na intervenção, né? Que nem o Júlio também participou dos grupinhos, faço os grupinhos de habilidades sociais. Era Therapeers, né? O Therapeers. Para quem não conhece esse termo, Thera vem de terapia, né? O início de terapia. Peers vem da palavra em inglês que significa colegas. Então, colegas de terapia. É bem isso. E claro que eu sou suspeita a falar, porque os grupinhos, eles têm nosso coração, maravilhosos, né? Nossa. Eu falo... Só quem tem e quem participa, né, sabe realmente o valor que tem. É bem isso. Então, e além da supervisão para profissionais, né, de equipe. Então, que prestam atendimento direto para a criança, eu presto a supervisão de equipe ali. E para os pais também, né? Para os pais também, orientações. Então, assim, às vezes tem questões mais pontuais, ou uma busca de um acolhimento, né, alguma questão, daí vem... a orientação parental, vem muito para estar auxiliando nisso. Ai, que legal. E aí, a Lid, sempre minha parceira, junto comigo ali, né? Primeiramente, mãe de paciente, né? Que daí foi migrando, foi fazendo os desdobramentos de categoria na nossa relação. Porque, na verdade, a Lid nem morava em Timbó, né? Eu sou de Timbó. A casinha lá em Timbó. Né? E a Lidy nem morava lá, né, Lidy? Não, na verdade, tipo, a minha família, de uma cidade próxima aqui de Rio do Sul, que é Presidente Nereu. Quando eu saí da minha cidade, morei aqui em Rio do Sul por 6 meses. Depois eu fui morar em Brusque. Lá eu permaneci por quase 20 anos. E depois que eu tive o Arthur, a gente se mudou para Timbó. Então eu fui para Timbó, o Arthur tinha 1 aninho. E aí, quando próximo ali de 1 ano e meio, 2 aninhos, surgiu tipo assim, a dúvida de que talvez ele pudesse ser autista, né? Então, ali começou a minha jornada em buscar informações. E ele é autista, não? Ele é autista. E profissionais, né, pra estar atendendo ele. Mas nessa época, a Kathleen não morava em Timbó ainda. Então, tipo, o início, né, desse meu processo de busca de terapias foi tudo em Blumenau, na época, né? Aí, até que uma psicóloga de Blumenau foi embora para Itajaí e eu fiquei a pé na pista, né, como diria. E aí, nisso, eu encontrei a Kathleen. Na época, eu tava vendendo brinquedos educativos. Daí, primeiro, eu vendi brinquedos pra Kathleen, mas nem sabia direito o que ela fazia. E aí, depois, a médica do Arthur pediu para que fosse feito o VISC na época já, né? Sim. E aí, eu tive que procurar uma profissional e eu não achava. E aí, do nada, caí de novo na Kathleen. Daí, dessa vez, ela faz a avaliação. Ela fazia essa avaliação já. E aí, primeiro, ela fez a avaliação e já na sequência, a gente já continuou com as terapias. Porque o Arthur precisava, né, de uma psicóloga comportamental. E essas avaliações, então, já tem bastante tempo que você faz, né, Kathleen? Sim. Quantos anos? Então, com a avaliação mesmo, olha, na época como eu me formei pela Univale lá em Itajaí,
eu acabei, logo depois que eu me formei, atuando lá em Navegantes, né? Que é ali próximo. Pai. E aí, quando eu comecei a atuar, eu já comecei também fazendo algumas avaliações, né? E aí, então, assim, a gente pode dizer que são mais de 10 anos. Que maravilha, né? Tempinho. Porque, assim, e foi bem o início, né, Kathleen? A gente pode dizer, né, Lid? Porque naquela época, né, não era tão divulgado como é hoje. Então, teve muita estrada até aqui, né? Graças a Deus que tem, né, a coisa evoluído também. E eu acho que era plano dele mesmo, né? Ele queria isso, né? Essa evolução, né? Porque ele tem uma parte, até tem um versículo na Bíblia que diz, se eu não me engano é Jeremias, que fala, eu já te escolhi, né? No ventre da tua mãe. Então ele sabe, cada um é especial ao seu jeito, cada um é único, cada um vem pra cá com um propósito. Se fosse pra ser todo mundo igual, ele teria mandado todo mundo igual, né? O que vocês acham? Mas pensa, né? Que sem graça ser todo mundo igual. Exatamente. Né? Então amai-vos, né? Essas particularidades de cada um remete muito àquilo, a minha logo, né? Ali do consultório, que ela é formada por blocos de Lego. Porque eu sempre faço a seguinte analogia com um bloco de Lego. Tem a parte de cima, que é um pouco mais ressaltada, que é onde a gente tem os nossos diferenciais, nossos dons, nossas aptidões, né? Nossas habilidades. Mas tem os buraquinhos embaixo, que são os nossos gaps, os nossos buraquinhos, né? Que a gente precisa preencher. E quem vai preencher não somos nós, é o outro que vem e nos ajuda. E aí a gente vai se unindo. E por isso essa conexão, né? É tão legal, né? Da interação. Além de gostar muito do Lego, de fazer terapia de Lego, a logo também é de Lego, porque eu acho que remete muito a essa conexão, essa interação mesmo que nós temos de como que é. Todo mundo tem algo para dar para o outro e todo mundo tem o seu buraquinho para receber do outro, né? E isso é muito legal, porque a gente vai se completando ali. Então, isso fica muito bacana. E daí, voltando, né? Depois que você achou a Kathleen, então, começou a fazer terapias. Aí eu era uma cliente dela, né? Meu filho era um cliente dela. Mas aí, a Kathleen também, tipo, acho que estava pouco tempo ainda em Timbó, né? Então, assim, aí, claro, ela foi... O pessoal foi descobrindo ela. Eu, por exemplo, né, tenho alguns pacientes dela hoje ainda que são tudo indicações da época que eu era só mãe de paciente. E aí, ela foi... Só que ela dava conta de fazer tudo. E ela dava conta de fazer tudo. E ela dava conta de fazer tudo. Até que chegou uma hora que ela não dava mais conta de fazer tudo. E aí, ela precisou de alguém pra ajudar ela. E aí... surgiu essa possibilidade, ela veio me fazer uma proposta se eu não ajudaria ela no consultório, né? No primeiro momento foi pros grupinhos, né? Que ela precisava de um suporte com os grupinhos. Daí o meu menino foi, eu acho que o primeiro, né? Que fez grupinho até com... Eu até tava lembrando disso. Olha a cilada que eu meti ali. Sim! Não é uma, são várias. Várias. É muito amor pela ainda história aqui. Mas assim, a gente... Enfim, eu já tinha feito trabalho de grupo quando eu fazia estágio, ou quando eu trabalhava em Navegantes, né? Na PAI, eu acho. Na PAI, que eu trabalhei, eu fazia muita formação de grupo. Mas ali em clínica, era a primeira vez, né? Tipo, é isso aí. Um projeto experimental. E aí, pra gente ver como que ia funcionar, a gente fez um test drive com meu filho e o filho dela. E aí, a gente colocou os dois juntos na sala. Aí, eu lembro que eu dei uma fichinha, né, tipo, que era um questionário de habilidades sociais, tanto para eu preencher, quanto para a Lídia preencher, pra gente observar e preencher. Para aprender o que a gente precisava observar em grupo e saber o que precisa ser trabalhado. Tu gosta, assim, bastante de tabelas, né, Kathleen? Gosto! É que assim, né? Como é que você vai trabalhar com uma criança se você não tem um objetivo claro? Exatamente. Né? Então, não é simplesmente pegar e atender. Você tem que saber o que você vai fazer para um trabalho ser mais assertivo, né? Exatamente. Principalmente quando a gente fala ali de desenvolver habilidades. Existem habilidades que são pré-requisitos e você precisa disso, né? Então, E aí, enfim, daí a gente fez isso e foi muito interessante, porque a partir dali a gente começou, então, a
a fazer esses ensaios clínicos, digamos assim. Mas aí era só... O grupo era duplinhas, né? Eram duplinhas. A gente foi, assim, a Kathleen foi um pouco cautelosa, né? Era duplinhas. Aí depois ela foi ampliando, né? Conforme a gente foi vendo que tava dando certo, assim. E foi muito legal, né? É muito legal, né? E assim, ó, pra quem participou, né? Que nem eu participei de um grupo também, enquanto mãe... É muito legal a interação de vocês, né? E agora eu fico imaginando vocês lá no começo, vocês sempre com essa alegria, né? Sempre com essa disposição de estar deixando o pai e a mãe tão à vontade e acolhido, né? Vocês trazem tanto amor para a pessoa e que quando eu fui para receber o diagnóstico do Júlio, né? Eu parei no posto para estar conversando com ele, a gente para estar abastecendo o carro, na verdade. E daí eu conversando com ele, eu falei assim, e aí, filho, como é que você está se sentindo hoje, né? Você acha que você é neurodivergente ou não é, né? Daí ele assim, eu acho que eu sou, mãe. Eu disse, filho, e por que você acha isso? Por que você sente isso? Simplesmente porque eu acho que eu sou diferente um pouco dos outros, né? Eu disse, e você está se sentindo como, filho, nesse momento, né? Eu fiz esse acolhimento, mas eu aprendi também. Né? Entende? Todo esse processo que a Kathleen levou nesses encontros, por isso que é muito importante ter um momento, né? Às vezes é 6 sessões, às vezes é 8, tem profissional, 10 né? Que varia, sessões. Às vezes 10, depende de cada cliente também, cada paciente, cada pessoa é única, né? Mas esse envolvimento que o profissional faz é importante pro profissional também, não só para a criança e para a família, né? Então, daí naquele momento eu acolhi ele e daí eu falei, e você tá se sentindo bem com isso, meu filho? Sim, eu sou feliz, né? E tá tudo bem. Fofo. Então, assim, para mim foi a melhor resposta. Então, tava tudo tranquilo, porque se ele tava tranquilo, né? Claro que depende muito da mãe também trazer essa, né? E a gente pode até falar hoje também um pouco disso também. Por isso, né, a importância desse projeto, a Kathleen veio especificamente para o Mães e Vozes, está aparecendo aqui na tela, né? A Lidy também, né, está acompanhando hoje. E a importância de projetos como este, né? Agora, na cidade também já tem projetos voltando, que já vinham iniciado também, para trazer esse encontro, essas mães estarem cuidando delas, terem esse momento de autocuidado, né? E esse autocuidado, passar essa questão do diagnóstico. Isso. Para que o diagnóstico, independente de qual for, ele não se tornar o eixo da família, da dinâmica, né? E ele vai fazer parte, né? Daquele sistema. Mas ele não pode ser o eixo central, né? Porque estamos falando de pessoas. Seria muito injusto da minha parte eu resumir, por exemplo, a Stephanie, a pessoa do cabelo vermelho. Não ia ser justo, né? Não. É uma característica disso. Porque é só uma característica que tu tem. Faz parte de ti, faz parte de quem tu é, mas eu não posso te resumir a uma característica. E o diagnóstico é isso, né? O diagnóstico, ele faz parte de quem tu é, mas é muito injusto com a pessoa tu colocar o diagnóstico como eixo central, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque isso, querendo ou não, vai fazer alguns desdobramentos que não são saudáveis na relação, nem diretamente com a criança e nem na dinâmica familiar. Então, que lindo ouvir que você fez esse acolhimento com o Júlio, né? Que bom. Porque ele faz toda a diferença ter um acolhimento, principalmente diante de situações que às vezes podem gerar um desconforto, né? É importante salientar, né, que nem sempre nós, enquanto mães, né, Lidy, estamos acolhidas o tempo todo e a gente é forte o tempo todo, né? A gente tem os nossos momentos, né? Sim. E a Kathleen não é mãe atípica, né? Eu nunca perguntei. Eu tenho 3 filhos neurodivergentes. É mesmo, você também. Que alegria saber disso. Muito legal, adorei. Porque, no fim, né? Eu sei que a nossa conversa acabou sempre sendo mais um profissional, né? Mas é legal saber disso também. Porque o que acontece, né? A gente, enquanto mãe,
tem dias e dias, a gente vai ter altos e baixos e nem sempre vai estar com todas as respostas, né? Mas quando a gente tem um grupo, que a gente tem unidade, que a gente pode conversar e ver opiniões diferentes, nem sempre concordar, porque a gente não precisa concordar com todo mundo o tempo todo, né? Mas pelo menos escutar, né? E também poder conversar sobre outras coisas além de um diagnóstico. Nossa, né? Isso é muito importante. A gente fez um encontro, esses tempos, para mães de crianças superdotadas ou duploexcepcionais. Lá, Eu teria ido, mas naquele dia eu tava com compromisso, senão eu teria ido, tá? Ai, meu Deus, que honra! Ia longinho, mas assim, né, especialmente dá pra ir algumas datas, assim, né? Mas naquele dia eu tinha algo que eu não podia faltar. E assim, foi muito legal, porque obviamente a gente conversou sobre a superdotação, sobre a dupla excepcionalidade. E quando viu, a gente já tá todo mundo amiga conversando sobre coisas aleatórias, assim, né? Então, é um momento, assim, de descontração. Teve até um feedback que uma das mães me mandou no dia seguinte, falando... Ai, que coisa boa, acordei até mais leve hoje. Mas eu acho que, assim, é importante um grupo, assim, para falar do diagnóstico. Porque daí tu percebe que tu não tá sozinha no mundo, que tem outras pessoas que passam por situações parecidas. E daí também... Para não falar do diagnóstico, é bem isso. Para ter as duas coisas, para ter um equilíbrio. Porque senão, por um período na minha vida, antes até porque o Arthur é altas habilidades, mas ele também é TDAH e ele também é autista. Mas então, primeiro veio o autismo. Então, por muito tempo, era falado só em autismo. E daí, como tu falasse, como tu estuda para te entender melhor, para te conseguir lidar com essas coisas melhor. Antes de eu estar lá com a Kathleen, porque claro, hoje a gente tem... Tipo assim, eu tenho meio que uma supervisora da minha equipe, que é eu e o Arthur e meu marido. Eu tenho uma supervisora o tempo todo, né? Mas assim, antes, a gente sempre teve muita conversa, porque isso é o perfil da Kathleen com as famílias, né? De sempre dar o feedback, sempre tá orientando os pais, às vezes de forma mais específica, mas sempre, pelo menos na tratativa que acontece em cada atendimento. 100%. Mas... Por um período, assim, era só autismo. Eu lia sobre autismo, eu escutava sobre autismo, eu comprava formações sobre autismo. Então, assim, chega uma hora que parece que, tipo, meu Deus, vai bugar a tua cabeça porque tu só tem aquilo. E, assim, quando tu conversa sobre um autismo, sobre um TDAH, sobre qualquer outra neurodivergência, com uma família, com uma mãe que não tem um filho nessa condição... Por mais que ela queira te acolher, por mais que ela queira te entender, ela não consegue, porque ela não sabe o que é vivenciar isso no dia a dia, né? Então, assim, isso também é bacana de ter num grupo de mães. Ao mesmo tempo que tu pode falar de outras coisas aleatórias, fazer coisas diferentes, mas tu também pode ter esse suporte de que tu sabe que minimamente, apesar de eles serem tão diferentes, né? Os autistas e TDAHs e todos, mas assim, minimamente uma coisa ou outra vai ter uma particularidade que vai se assemelhar. E aí eu vou olhar pra ti, tu vai entender o que eu tô passando, né? Então, isso faz muito sentido pra gente. E esses grupos, eles trazem muito esse sentimento, esse senso de pertencimento, né? Que isso é fundamental que a gente tenha, né? Isso dá o quentinho no coração, né? Pra gente conseguir lidar com o dia a dia, tu não se sentir desamparado ou sozinha, né? Então, isso faz muita diferença. E acaba sendo muito legal, né? Os encontros. Acredito que no Mães e Vozes também deve ser assim, né? Tô muito curiosa e ansiosa para conhecer. Mas esses espaços, eles promovem ali um acolhimento, um senso de pertencimento. E isso é fundamental, né? Que a gente possa proporcionar também para as famílias neurodivergentes, né? Para além um pouco dos atendimentos, não falando só de terapias, né? Mas para além da terapia. Acho que isso é bem importante. Então, né? Depois a gente vai conhecer a Simone, né? Que vai estar conosco também. Vai se juntar a nós. E a Simone é minha parceira no projeto. Na verdade... a gente se conheceu na internet, ela curtindo meus vídeos do autismo, né? Na época eu estava em campanha. Mas ela já tinha ouvido falar, eu acho, de mim, algo assim. Daí, no fim, ela começou a curtir, daí ela disse assim... E uma hora ela falou, vamos tomar um café? Né? E eu achei assim, nossa, que interessante, essa moça quer tomar um café comigo.
ela deve gostar muito do assunto, né? Eu pensei, e daí eu, né? O meu perfil, né? Que eu tenho sempre que estar sabendo e estudando a fundo até eu esgotar tudo que eu sei da coisa, senão eu não mudo para outro assunto, mas eu estudo vários ao mesmo tempo também, né? Mas eu tenho vários estudos agora no momento. Eu tô, né? Mas às vezes nem sempre a gente consegue esgotar tudo, porque a neurodivergência é bem complexa, né? E daí, no que ela foi tomar um café comigo, ela falou, ela expressou a ideia dela, né? Que foi uma sementinha. E eu creio que foi Deus, porque tudo tem acontecido de uma forma tão especial. E assim, tudo que a gente precisa, é como se ele falasse assim: vão, filhas, eu vou te dar o chão. Vai ter o chão lá. E é tão engraçado. Tudo que a gente precisa, ou vem de uma forma ou de outra, é tudo bênção, sabe? Eu acho que Deus quer promover isso, né? Senão ele não teria, né? Não teria motivo para estarmos todos aqui, né? Então, daí nós conversamos, ela falou a ideia, e daí esperamos aí, né? O ano passado, acho que em março, a gente, não lembro bem, mas foi bem no começo, assim, foi, já faz um tempinho. Aí passou toda aquela agitação toda de campanha e tal, né? Daí ela falou, Stephanie, vamos, quero falar sobre um projeto contigo, vamos, né? E daí eu, vamos, mais tempo e várias coisas, né? Chegou no final do ano, a primeira conversa que a gente teve basicamente tudo, inclusive cronograma, de assim, detalhado, assim, do que a gente ia fazer. Nossa, sabe? Que legal. Aí, na primeira reunião, a gente já tinha várias interessadas. Se eu não me engano, deu 27 mães na primeira reunião. Nossa. Então, assim, se não é por Deus, né? É verdade. É Ele que quer, né? Ele quer tocar, Ele quer trazer a conhecimento, a essas pessoas, né? Ele quer poder mudar e trazer o amor dele, o acolhimento dele, né? E daí foi isso que aconteceu com Mães e Vozes, né? E que levou a outros projetos, que levou a outros conhecimentos também, né? E também, assim, a partir disso a gente foi até no Sony, né? Que é um amigo nosso, né? No momento eu desejava ganhar uma cuca, né? Para as tardes, no café. E ele assim, nossa, eu estava mesmo precisando de um projeto para acontecer no meu lugar que estava muito vazio. Daí eu, tá bem, né? Então, assim, vê como Deus é maravilhoso. É um lugar bem gostoso, assim, de acolhimento, bem silencioso, parece um sítio, assim, bem, né? É um lugar rústico, bem, as pessoas ficam bem à vontade, né? Então, era para ser dessa forma, né? E fico bem feliz que hoje vocês estão aqui para compartilhar um pouquinho dessa felicidade minha e da Simone, então, né? E do Sony, né? Que ele tá da Estância Eventos, né? Que tá sempre com a gente. Todo evento aí. E muitos desafios, né? Todo mês é uma coisa diferente, tem matemática. Esse mês a gente vai falar do autismo, né? Por isso a Kathleen foi convidada. E agora vamos falar um pouquinho mais, né? Nós já falamos da casinha. Não falamos da casinha ainda? A casinha, para quem ainda não conhece. Quem quer saber o que é a casinha, né? Eu acho que tá todo mundo querendo saber o que é essa casinha. A casinha, eu sou muito suspeita pra falar. Depois a gente bota uma fotinho, vocês mandam pra nós. E daí a gente manda a fotinho, aí. Porque a casinha é um lugar muito especial. Quando eu comecei a atender em Timbó, atendia... Era uma salinha bem pequenininha, que as famílias que me conhecem falavam, tu fazia milagre nessa salinha, né? Principalmente pelo meu perfil, né? Que eu gosto de fazer coisas diferentes, né? Fugir um pouco do tradicional. E a casinha, ela é uma coisa que eu sempre sonhei em ter, que é literalmente uma casinha. Tem alguns pais que falam que parece uma casinha de boneca grande. E é verdade. Para ser um lugar que quando a criança chega, uma família, não tem aquela pegada de consultório, clínica médica, assim, sabe?
é literalmente uma casinha com uma natureza ao redor, bonito. Uma rede, né, pra criança. Que os pais descansam muito enquanto aguardam os filhos, né? Acho que os pais aproveitam mais que aquela rede. Um cafezinho lá, né, sempre... Bolinho, uma bolachinha. Então, assim... E aí também uma sala maior, com balanço dentro da sala, com... enfim, né, os recursos ali para poder proporcionar, enfim, um atendimento como eu sempre sonhava, né? Casa. De casa, né? Para remeter a isso, de horas fazer com a criança alguma coisa na cozinha, fazer experiências, fazer brincadeiras externas na grama, né? Com água, enfim, a gente queria bastante, principalmente nos grupos, assim, que eles têm uma pegada bem dinâmica, né? E aí a casinha veio, né? Em resposta de um desejo muito grande, em resposta de oração. Amém. E do cara lá em cima olhando pra mim dizendo, essa merece agora. Mas assim, é um lugar bem especial e diferente mesmo, né? Que o meu desejo sempre foi que a pessoa que chegasse lá não se sentisse assim, ai meu Deus, não posso encostar em nada, não. Se sentisse acolhida, né? Sentisse, nossa, tô em casa, né? É a casa, né? A casinha para todos. E eu acho que todos mesmo. Tu também se sente assim? Claro, lá? Total. Então, eu também, gente, vou falar que eu me sinto assim. E tô morrendo de saudade, né? A Stephanie, né? ela vai sair desse podcast aqui com uma data agendada para ela tomar café comigo, tá? Sim. Depois a gente posta para vocês verem isso. Sim, é bem importante, né? Porque eu até quero também que o Augusto tenha um cuidado também diferente, né? De algumas coisas. E vamos já falar disso, ó. Eu queria que tu explicasse o que é essa mochila, né? Que tem lá no teu Instagram, tem, né? Muitos vídeos. Né? Quem gosta de se aperfeiçoar, né? Pode ir lá nos vídeos da Kathleen, no Instagram, né, Lidy? Vai encontrar uma variedade de coisas muito legais e, assim, bem práticas, né? É muito... Eu me divirto também. Ai, que bom! É sério, porque é muito legal, porque não é... É uma coisa leve. É que a Kathleen não tem nada muito sério. Ela não consegue ser, né? Tipo assim, é uma baita profissional, só que ela tá sempre... Ela é muito criativa, né? Sim. Que ela consegue dar um nó na minha cabeça de vez em quando. Ela pede eu fazer coisas, eu tenho que tentar. Eu penso, meu Deus, o que será que essa guria tá imaginando? Mas porque ela acha que eu tô imaginando uma coisa que ela... E tô longe de pensar, né? Mas é justamente isso, assim. Com ela não tem tempo ruim, assim. E tudo que ela traz, ela sempre vai trazer de uma forma prática. Né? Principalmente. Normalmente, tipo, mesmo que seja séria, mas assim, uma coisa mais dinâmica, mais descontraída. Porque eu acho que esse é o foco pra pessoa conseguir entender melhor e ter um vínculo, né? Traz isso de uma forma, ensina de uma forma peculiar, né? E assim, até antes tu tinha comentado a questão do vínculo, né? Do acolhimento, do Júlio. E ontem foi sexta, não, na quinta, né? Tu fizesse a devolutiva com uma pequenininha lá. A Kathleen, ela tem uma facilidade tão grande que cria vínculo com as crianças, que na quinta-feira ela foi fazer devolutivo de uma menina, que eu acho que foi umas 8 sessões, eu acho que não chegou a ser 10 sessões, eu não me recordo. Mas que a menina não conseguia ir embora, se grudava nos braços dela, ia até no portão e voltava e queria numa avaliação, porque não é uma terapia, a avaliação é muito mais estruturada, né? Tipo uma coisinha programada, né? Que ela vai fazer, só que a menina ia no portão e voltava, e abraçava e voltava, não conseguia deixar. Mas vamos falar sério agora. Quem não quer desgrudar da Kathleen? Mas é verdade, né? Vocês têm meu coração. Mas é verdade, gente. Porque assim, ó, não é querer fazer, né, mais do que é. Porque tu tem um carinho pelas pessoas e um jeito de acolher e de tratar as coisas. É sério, isso é muito sério, né? Que leva a pessoa a se sentir segura. O tanto assim, eu vou ficar com essa moça aqui.
Ai, que ela bom. pode me ensinar, ela pode me ajudar muito, né? Então é difícil, né? Sorte da Lid. A Lid tá com sorte. Eu tenho supervisão ali, ó, o tempo todo. Mas Isso aí. Vamos falar da mochila. Mochila de habilidades, né? A mochilinha eu sempre... O que é a mochila? Então, a mochila é uma analogia que eu costumo explicar o que são habilidades sociais, né? Então, principalmente voltado ali para os grupos, né, de habilidades sociais, para eles entenderem o que são essas habilidades sociais. Eu costumo dizer que cada um tem uma mochilinha que carrega consigo com várias ferramentas. Vamos pensar, né? Vamos imaginar que a gente vai sair para acampar. E daí cada um vai colocar na sua mochilinha alguns apetrechos, alguns recursos ali. E quando a gente chegar lá para acampar, a gente vai ter que se virar com o que a gente tem, certo? Certo. Quanto mais equipada a nossa mochila, melhor, né? E as habilidades sociais é mais ou menos isso. É a nossa mochilinha de comportamentos que a gente tem para ter ali uma competência social, para a gente conseguir ter uma interação de qualidade com o outro. Então, quando a gente tem uma mochilinha de habilidades sociais que ela não está tão, digamos assim, tão farta ou, né, tão desenvolvida, a gente vai ter algumas relações interpessoais um pouco mais prejudicadas, com às vezes mais truncada, sem muita qualidade, às vezes podem trazer mais conflitos, mais problemas de comportamento. Ou, né, e quando eu digo problemas de comportamento, eles são tanto internos quanto externos. O que é isso? Problemas de comportamento internos são relacionados à ansiedade, depressão, né? Ao autoconceito. Problemas de comportamento externos, eles são mais direcionados à minha relação com o outro. Então, comportamentos impulsivos, algum tom um pouco mais agressivo, né? Na fala, que às vezes trazem prejuízo com o outro. Então, essa mochilinha é uma mochilinha do quanto nós temos de habilidades sociais, desse repertório de habilidades sociais, que a gente consegue levar para a interação com o outro. Então, o interessante é que a gente tenha uma mochilinha bem completinha, né? Ou que a gente esteja investindo cada vez mais nela, para que ela sempre tenha os melhores recursos, né? Que a gente tenha sempre um repertório amplo ali. Maravilhoso. É isso aí. E o que são habilidades sociais? Então, habilidades sociais são os comportamentos que a gente vai utilizando no dia a dia. Por exemplo, a comunicação, né? Para eu ter uma comunicação, ela tem que ser assertiva. A resolução de problemas interpessoais. Então, a minha capacidade de pensar em resolução de problemas, de formas diferentes de resolver. Também está muito relacionado às habilidades de civilidade. O que é isso? Eu brinco com as crianças que são as regrinhas básicas, as palavrinhas mágicas, né? Do fazer um elogio, do receber um elogio, do agradecer, né? De dizer por favor, obrigado, enfim, né? Cumprimentar as pessoas. Que também é muito trabalhado, né? Em terapia. Isso parece assim, né? Tem gente que fala assim, habilidade de civilidade é trabalhado em terapia. Tipo, parece uma coisa tão básica, né? E não, a gente trabalha muito assim, né? Um exemplo de uma sessão. A criança quer pegar a caneta, por exemplo, ali. Como é que você pode pedir? Me dá a caneta. Então, tu já está desenvolvendo a habilidade de comunicação, né? Trabalhando também até funções executivas de controle inibitório, para não chegar lá pegando. Primeiro, se comunicar de forma assertiva. Daí a gente fala, e aí você pede por favor. Daí a criança, por favor. Aí eu dá. Agora fala obrigado. Obrigado. Fala de nada. De nada. E até tirando um pouco a situação que às vezes aquele peso em cima das mães, né? Porque nem sempre não foi porque ela não ensinou, o pai não ensinou, né? Às vezes, o que acontece com o cérebro do neurodivergente nesse momento? É que, assim, muitas vezes, por exemplo, aí voltando até para a questão do autismo, né? Se a gente pegar os critérios diagnósticos do autismo, é o quê? Uma dificuldade principalmente voltada na comunicação, na interação social e, enfim, os comportamentos restritos, repetitivos. Mas vamos focar nos dois primeiros eixos, de comunicação e interação social.
para ter um diagnóstico, eu tenho que entender que isso traz um prejuízo clinicamente significativo, certo? Então, assim, não é má vontade, né? E quando a gente fala em desenvolver habilidades sociais, ensinar esses comportamentos, muitas vezes a gente vai fazendo ali em situações não seria bem essa palavra, mas de treino mesmo, né? De você criar uma oportunidade ali para a criança tentar fazer. E você dar o modelo para ela de como ela pode fazer. Então, assim, tá longe de ser falta de educação, tá longe de ser falta de respeito, né? E tá longe de querer colocar para a mãe uma culpa que ela não merece levar, né? E aí vem o papel do terapeuta, né? O papel do terapeuta não é culpabilizar os pais pelos comportamentos do filho, mas ser apoio, ser suporte, orientar para como que a gente pode pensar em fazer diferente. E eu não falei como ele pode fazer diferente, como nós podemos fazer diferente. Porque quando eu vou atender uma família, eu sempre falo, nós vamos trabalhar juntos, né? Não sou só eu que trabalho, não é só vocês, é juntos. É uma parceria que se estabelece. E essa parceria, ela precisa ser levada sempre. Porque não faz sentido, às vezes, eu querer dar uma orientação que eu acho que, nossa, quanto profissional, eu acredito que aquilo seria o melhor para a criança. Mas aquilo não se enquadra dentro da dinâmica, daquele funcionamento familiar. Entende? Então, quando você atende a criança, você tem que ir além daquilo que a criança precisa naquele momento. Você precisa entender o funcionamento de uma dinâmica familiar, né? Então, já teve vezes que teve mãe que chegou para mim e falou assim, na primeira sessão, pensa, e tu não me venha com rotina, não quero saber de rotina. Gente, eu sei que a rotina seria super importante para a criança, mas a mãe já está me sinalizando que isso não funciona na dinâmica deles. Qual é o meu papel? Entender e pensar em outras estratégias também de trabalhar aquilo com a criança. Horas ela vai flexibilizar e horas eu vou ter que flexibilizar, entende? E é muito importante isso, levar em consideração o que a mãe está trazendo, né? Nossa, total. Gente, Total. assim, eu falo para os pais, vocês são experts no filho de vocês. Eu posso estar ali com a você falando criança. isso para mim. Porque vocês são, de fato, né? O profissional, o professor, enfim, pode conviver com a criança, pode conhecer muito bem a criança, mas não é especialista como a mãe é no seu filho. Desde o primeiro segundo, né? Desde a barriga. Desde a barriga, gente. Esses tempos, uma prima minha até mandou uma mensagem perguntando para mim o que, na minha opinião, é um vínculo de mãe e filho. E ela é uma mãe atípica, né? Gente, é muito difícil falar, porque o vínculo entre mãe e filho é visceral, né? A gente não tem palavras para explicar. E a gente conhece esses serzinhos assim, ó. A gente fala que é de olhar. Nem precisa olhar muitas vezes, a gente já sabe, né? Então, não tem como você ignorar uma fonte de informação tão preciosa como é a mãe, né? Ela vai ser fundamental e vai ser a parceira nesse processo terapêutico. O que você diria para uma mãe que está na dúvida, não sabe o que está acontecendo, não está encontrando uma pessoa que, né, assim, que está ajudando ela nesse processo de conhecimento do filho, que está passando com situações assim, que às vezes a sociedade julga, né? A gente, mãe atípica, a gente sabe, às vezes, os lugares que acabam julgando muito em vez de estar ajudando, né? O que você falaria para essa mãe? Então, eu acho que o papel de vocês, quanto grupo ali, né, de mães atípicas, de promover esses encontros, mesmo que ela não tenha nenhum diagnóstico do filho, às vezes ir buscar grupos assim para conversar com pessoas, né? O teu filho, ele não precisa ter nenhum diagnóstico nesse momento. Se você tem aquele pontinho de interrogação, é legal que você busque pessoas que já passaram por situações assim,
para se sentir acolhida e para buscar informações. Às vezes, as mães, né, que estão nesses grupos, elas podem estar auxiliando, dando... com meu filho eu passei isso e eu fui fazer uma avaliação, eu fui em tal profissional, tenta um neuro, tenta primeiro fazer uma avaliação neuropsicológica, né? Busque uma pessoa que conheça sobre isso, sobre aquilo. Então, assim, entende que esses grupos, eles vão para... Além de acolher já quem tem o diagnóstico, eles acabam dando esse suporte até para quem está na dúvida, né? E tudo bem estar na dúvida também. E tudo bem, né? Porque o que acontece quando a gente está na dúvida? Eu digo que é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta, certo? Então, assim, busca informação. Se tem condições, busque investir numa avaliação para investigar um pouco melhor. Às vezes, até a avaliação não vai conseguir te trazer respostas, porque existem várias avaliações que, às vezes, não fecha nenhum diagnóstico. Mas a avaliação não tem a finalidade só de te dar um diagnóstico. Ela tem a função principal dela é te dar um direcionamento do que pode ser feito. Tanto das fortalezas e potencialidades da criança, quanto alguns pontos que precisam de um pouco mais de suporte para serem desenvolvidos, né? Então, assim, entender onde canalizar esse suporte é importante, né? Onde investir naquele momento para auxiliar a criança onde ela precisa, de fato, de um suporte maior. É isso aí, a gente está chegando quase no final, né, do nosso episódio, mas eu não poderia deixar de perguntar sobre a alta habilidade, que, né, talvez a gente vai ter que ter mais momentos aí. Eu quero que você volte, hein, né? É Esperamos, verdade. né, que vocês voltem, né? Mas a alta habilidade, que condição que é? Então, assim, né? É uma neurodivergência? Então, vamos lá, vamos esclarecer. Altas habilidades, superdotação são termos equivalentes pensando ali em legislação brasileira para fins de inclusão escolar, tá? Então, alta habilidade, superdotação, eu geralmente costumo utilizar o termo superdotação, né? Então, assim, ela é uma neurodivergência, mas ela não é um diagnóstico. Como assim? Né? Porque se você vai buscar ali, digamos, no CID, que é o Código Internacional de Doenças ali, né? Você vai ver que a superdotação não tá ali. Mas é um cérebro que funciona diferente. Bem diferente, né? Por quê? Porque ela não traz os prejuízos marcados para caracterizar um transtorno ou uma deficiência. Então, a gente fala que quando uma pessoa ela é superdotada, a gente identifica, então faz uma identificação, e ela é uma neurodivergência. Por quê? Porque é um cérebro que funciona diferente, né? Então, aí se enquadra assim. Superdotação é neurodivergência. Então, tá. Superdotação, neurodivergência, porém não é diagnóstico. Exatamente, é uma identificação. Identificação, que legal saber isso. Muito bem. E eu tinha anotado algumas coisas aqui, né? Pensar, sentir, perceber o mundo de maneira diferente da maioria. Com certeza. Porque para fazer uma ponte com autismo ou TDAH, toda criança que tem alta habilidade, necessariamente ela vai ter autismo, ou TDAH, junto, conectado? Não necessariamente. Quando a gente fala de uma criança que foi identificada como superdotada e ela também possui algum outro diagnóstico, alguma outra condição, seja o TDAH, autismo, um transtorno de aprendizagem, né? Isso caracteriza a dupla excepcionalidade, ou seja, são duas neurodivergências funcionando dentro do mesmo cérebro, né? Então, para a gente chamar de dupla excepcionalidade, tem que ter a superdotação associada a algum outro transtorno ali, né? Quando a gente fala de múltiplas excepcionalidades ou tripla excepcionalidade, a gente fala da superdotação, de um ou mais transtornos que eles podem estar associados e de um grupo de minoria, por exemplo, né? Mulheres, negros, indígenas, né? Isso a gente caracteriza como uma tripla excepcionalidade, né? Então, assim, uma criança, ela tem superdotação,
tem TDAH e o autismo, né? O que é isso? Isso é uma tripla excepcionalidade? Não, isso é uma dupla excepcionalidade, porque a gente está falando da condição da superdotação associada a um ou mais transtornos. Então, isso é uma dupla excepcionalidade. O que a gente pode considerar transtorno? São os transtornos do neurodesenvolvimento ali, né? É o TDAH, o autismo. A gente também pode falar dos transtornos de aprendizagem, quando eles são marcados ali por critérios diagnósticos, né? Então, assim, não é traços de autismo, não são traços de TDAH. Eles têm critérios diagnósticos bem estabelecidos para que a gente possa, então, caracterizar isso como um diagnóstico de um transtorno, né? O próprio nome já diz, é um transtorno, causa um transtorno na vida da pessoa, né? Então, isso vai caracterizar um transtorno. Aí, dependendo da transtorno de humor, alguma coisa assim, vai ter os critérios diagnósticos. Porque tem a adaptação social, emocional, né? E a escolar. É isso? Sim. Aí, dentro da... Porque tem também os transtornos, né? Transtorno do humor, que vai trazer vários... Né? É bem complexo, né? É bem complexo. Mas o transtorno de humor seria uma comorbidade, então, no caso? Não sei se seria uma comorbidade, mas assim, no sentido... porque a gente está falando da neurodivergência, né? E dupla... Excepcionalidade, que seria ter as duas neurodivergências trabalhando no mesmo cérebro ao mesmo momento. E o transtorno, ele não... De humor, por exemplo, não é uma neurodivergência, é um transtorno, é isso? Mas quando você tem... É complexo o assunto, É bem complexo. Mas quando você tem ali um transtorno de humor associado à superdotação, também vai se enquadrar numa dupla excepcionalidade. Várias perguntas, né, Lidy? Que eu descobri também recentemente, né, pro pessoal de casa, né, que tá assistindo esse episódio, não assistiu os anteriores, que eu sou também esposa típica. Né, eu tô adorando, porque querendo ou não, eu adoro conhecer coisas novas, estudar coisas novas. Isso é uma coisa minha, marca desde quando me conheço por gente, né. E daí, o meu marido, ele tem autismo, alta habilidade, superdotação, TDAH e também transtorno do humor. Eu acho que é isso que fala. O TAC, não tem uma sigla, transtorno do humor? Não, né? Ele... que o transtorno de humor você pode ter vários. Tá. Ali, mas né? Tudo bem, ele tem as 4, daí eu perguntei se podia ser né? Tivesse assim, tripla excepcionalidade, né? E eu até fiz essa pergunta essa semana pra Kathleen, porque na minha cabeça eram 4, né? Então, 4 condições, então 4 condições era quádruplo, por exemplo, né? Algo assim. Mas não. A questão de dupla excepcionalidade está ligado à condição, né? Da neurodivergência. Isso aí. Né? Então... E eu acho, tu falaste do transtorno, Kathleen, eu acho que era importante talvez tu esclarecer um pouco mais, já que tu entende muito mais do que eu, mas em dizer que o transtorno não é doença, né? Porque eu acho que tem muitas pessoas que não conhecem muito desse universo e que às vezes acham que o autismo, o autismo é uma doença ou que o TDAH é uma doença, que isso daqui a pouco vai ser resolvido. Eu acho que a Kathleen pode esclarecer um pouquinho mais, né? Então quando a gente fala principalmente dos transtornos do neurodesenvolvimento, a pessoa, ela não adquire isso, né? Não é uma doença porque ela pegou de alguém. De fato, é um cérebro que é diferente, por isso que a gente chama de uma neurodivergência. E não é uma doença, é um jeito diferente de funcionar, né? Só que por ser um transtorno, ele traz, sim, prejuízos marcados ali para a vida dessa pessoa ou para quem também está convivendo com essa pessoa, porque não vivemos isolados, né? Estamos, assim, sempre com outras pessoas. Então, a gente sabe que o impacto de um diagnóstico, seja ele qual for, ele vai, sim, né? Impactar toda a dinâmica familiar ali, a escola também, né? Então, não é só sobre a pessoa. E também nem tudo é diagnóstico. Às vezes, por a gente estar sempre nesse meio, né? Penso que vocês também... às vezes tem uma situação isolada, um comportamento isolado, e de repente já tem logo alguém que fala assim, olha, eu acho que ele tem um pouco de autismo. Sim. Sim. É bem comum, né? É bem comum. Nossa, olha só que desatento. Deve ser um TDAH.
E quando, na verdade, isso não acontece, né? Tipo... Porque tem vários critérios, né? Existem vários critérios e, assim, a gente vai, para dar um diagnóstico, cumprir todos os critérios diagnósticos, né? A gente também vai precisar mensurar ali o quanto de prejuízo isso traz para a pessoa. Então, com que intensidade e frequência esses comportamentos ocorrem, né? E desde quando isso acontece? Porque muitas vezes a pessoa, ela é desatenta, então tem TDAH. Tá, mas vamos lá. Ela é assim desde sempre? Ou será que está acontecendo alguma coisa na vida dela, neste momento, que está prejudicando as suas funções atencionais? Né? Então, esse cuidado tem que ter. É importante também saber que não é assim também tão fácil avaliar, né? Então, por isso que tem que ser com um profissional que realmente entenda, né? Com certeza. E que tenha qualificação também, mas que tenha também esse entendimento que precisa da pessoa realmente para estar relembrando, estar ressaltando. Por isso que não é uma coisa assim, tipo uma sessão... Chegar lá e falar, né? Isso também, eu ia comentar agora, porque assim, normalmente no consultório eu faço o primeiro atendimento de quem procura, porque procuram muito por avaliação, né? Então, assim, às vezes a família acha que em 2, 3 sessões vai estar tudo resolvido, às vezes até uma sessão. E é muito mais complexo do que isso, né? Então, assim, né? Sim. Uma avaliação completa vai demorar de 7 a 10 sessões e isso vai depender da dinâmica que vai ser utilizada, de como que é a criança, tudo mais. Às vezes já aconteceu, né, Kathleen? De ter até 13, 14 sessões, porque teve que ser uma investigação um pouco mais profunda, ou às vezes a criança não é tão colaborativa, né, dentro do que precisa ser feito. Então, assim, mas tem muito essa questão, assim, que as pessoas acham que chega no consultório, vai fazer 1 ou 2 sessões e vai sair de lá com um diagnóstico ou com uma resolução, tipo, de sim ou de não. E não é muito mais porque complexo. Porque o ser humano é complexo também, muito. né? Muito complexo. E também tem muita coisa pra gente olhar, né? Mas então, tá bom, gatonas. Estamos chegando ao final aqui do nosso episódio, né? Espero que todos tenham gostado, né? De estar aqui, vocês também. Eu quero agradecer, né? Agradecer a todos também que têm... né, como disse anteriormente, apoiado o nosso projeto e queria agradecer vocês e eu gostaria que vocês deixassem um recado, né, para as pessoas que estão assistindo, de consideração final também, algum recado que vocês gostariam de deixar para as pessoas em casa. Então, assim, né, quero te agradecer muito pela oportunidade, né, e... mais uma vez, né, ressaltar a importância desse projeto de levar conhecimento e do Mães e Vozes de levar, além do conhecimento, o acolhimento. E para quem está nos assistindo, eu acho que uma coisa que é muito importante sabe, a mãe que tem aquela vozinha, aquela coisinha, eu digo que é aquela pulguinha de inquietação dentro de si, e todo mundo fala, ai não, é coisa da tua cabeça, ai não, é bobiça. Não, tu conhece o teu filho, tu é especialista no teu filho. Então, assim, procure pessoas primeiro para te acolher nessa ansiedade, nessa angústia. Acho que é muito importante, sim, buscar avaliação, é muito importante, sim, buscar recursos profissionais, né, para te atender, mas é muito importante que primeiro você esteja em paz, que primeiro você se sinta acolhida, né? E esse acolhimento, ele pode sair frutos de orientações e de encaminhamentos mais assertivos, né? Então, assim, não deixe de buscar, né? Não deixe de ir atrás, pensando não só no teu filho, mas em ti também. Amém. E você, Lidy? Então, também quero agradecer da gente estar aqui. Foi muito bom. É sempre muito bom falar sobre o assunto, né? Sim. E o que a Kathleen falou, eu também compartilho dessa ideia. Realmente, né? As mães, elas têm que estar bem para elas conseguirem dar o suporte necessário para os filhos, né? E o que eu gostaria de dizer, assim, que... eu acho muito bacana essa questão do podcast, de levar informação, porque às vezes a gente tem muito aquela preocupação e aquele cuidado da gente cuidar do nosso filho, fazer a terapia e preparar o nosso filho para o mundo,
Mas o mundo também tem que se preparar para os nossos filhos, né? A responsabilidade é da sociedade, não é só dos pais. Então, assim, aquele ditado que diz que é necessário uma aldeia para cuidar de uma criança nunca fez tanto sentido. Né? Eu acho que é isso. Não é só os pais buscarem terapia, buscarem o tratamento adequado e tentarem fazer o filho entender de todo custo o mundo, né? A sociedade, o mundo também tem que entender eles. É uma via de duas mãos, né? Então, assim, eu acho que a família que não tem uma criança atípica, ela também tem que saber entender o atípico. A escola, a igreja, né? O supermercado, todo mundo tem que entender. Porque eles fazem parte desse mundo. E eles merecem cuidado e respeito por parte de todos. E começa por nós, né? E quando a gente pensa em inclusão, é isso que é inclusão, né, gente? Incluir não é só estar junto, é todo mundo fazer o seu papel. Se todo mundo der um passinho, né? A gente vai ficando cada vez mais próximos. Eu acho que é nesse sentido de cada um reconhecer a importância. Mesmo que você não tenha um filho atípico, neurodivergente, é importante você conhecer sobre as neurodivergências, até para você orientar o seu filho sobre isso, né? Isso faz toda a diferença. Então, se a gente quer um lugar mais inclusivo, a gente precisa cada um fazer a sua parte e dar o seu passinho. Amém, né? Então, tá bom, gente. Tá chegando, então, mais um final. Quero agradecer a todos, né? Por estar aqui conosco também. E, mais uma vez, um pedido. Nos ajude, compartilhe, dá um like nesse vídeo. Se inscreva aí no nosso projeto, no nosso canal. E muito obrigada a todos também. Obrigada a você que está assistindo, porque isso também faz a diferença para nós, né? Muito obrigado e até a próxima. Até o próximo episódio. Até mais, gente.